E aí, pessoal, beleza? Esse daqui vai ser um resumo da nossa aula. Por quê? Porque teve pessoas que não puderam comparecer e, infelizmente, como vocês viram no story, eu gravei a aula, mas não saiu o som. Então, eu decidi vir aqui fazer um resumo do que a gente falou para a gente iniciar o nosso curso. Para quem não conseguiu assistir, vai conseguir pelo menos entender o que foi falado na aula, beleza? Então, eu fiz algumas anotações aqui do que eu falei na aula. E então vou começar. Primeiro eu vou fazer a introdução para quem não me conhece. Meu nome é Elvis, já morei em 4 países diferentes. Hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, no Texas, e falo inglês fluente. Eu quero passar o meu conhecimento para vocês, para vocês também poderem ter a capacidade de falar inglês. Num método que eu desenvolvi, baseado no aprendizado universal. E vocês vão entender o que eu vou falar ao decorrer do vídeo, ok? É só para dar uma explanada do que a gente vai conversar. Vamos lá. O princípio do aprendizado vai ser um princípio de aprendizado universal. Por que um princípio de aprendizado universal? Porque foi do jeito que eu aprendi e eu percebi como que é esse princípio de aprendizado. E eu apliquei para mim, na minha vida, e hoje em dia consigo falar inglês fluente. Eu aprendi e eu não sou nenhum professor de inglês. Não vai ser baseado em gramática, nada. Mas vocês prestem atenção que vocês vão entender. Por que que é um princípio universal de aprendizado? Para quem já viu uma criança pequena, uma criança, aprender a andar, vocês não contaram quantas vezes elas tentaram para dar o primeiro passo. Mas em média são 1000 vezes. Ela tenta 1000 vezes até conseguir dar o primeiro passo. Isso é um princípio universal de aprendizado. E se vocês pegarem também a mesma criança e prestarem atenção, vocês vão ver que para a criança começar a falar, ela não entende nada de gramática, porque não precisa. Mas ela vai começar a falar errado. Ela primeiro vai observar na cabeça dela, ela está processando a informação. E ela vai começar a falar errado, e vai tentar falar errado, e muitas vezes ela vai falar errado. Por exemplo, água, ela vai começar ava, aga, 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 até ela conseguir falar perfeitamente água. Mas como que é esse princípio de aprendizado? Ela repetiu várias vezes, e repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu. É isso, é repetição. Não tem segredo. O, o curso é simples, é baseado em repetição. Já estou explicando para vocês. Por isso que eu falei que eu quero pessoas que não sabem falar inglês, porque no começo vai ser chato. Para quem já sabe falar inglês, para quem já tem inglês avançado, vai falar, nossa, é isso? Que merda. Mas se vocês confiarem no processo e seguirem o que eu estou falando, vocês vão aprender a falar inglês. Simples assim. Por quê? Porque não sei se vocês já ouviram em falar em neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele é um músculo. Mas ele tem essa capacidade de se adaptar às novas experiências e conseguir desenvolver uma nova habilidade. Por quê? Porque eles fazem conexões neurais. Eles fazem essas conexões neurais por causa dessa neuroplasticidade. Depois vocês pesquisem o que é neuroplasticidade e vocês vão entender. Mas basicamente, o nosso cérebro é um músculo. E para todo músculo que você quer desenvolver, você precisa exercitar. É como se fosse ir na academia. Esse curso é basicamente como se fosse na academia. Você vai ter que exercitar o músculo. Só que não vai ter nada de gramática, não vai ter... Vocês vão entender. É só acredite em mim e segue o processo que vocês vão falar inglês. Só isso. Só vou explicar para vocês. Porque é como a academia. Vamos lá. Quem já treinou, quem já foi para academia, sabe que quando você chega na academia, você nunca treinou, você vai lá pegar o primeiro exercício, vamos supor, de bíceps. Você tá começando lá, começa lá com, vamos falar, uma pessoa que é fraca, não consegue levantar nada, tá começando agora, começar com 1 quilo. 1 quilo e vai repetir, Até ela conseguir desenvolver esse músculo para passar por 2 quilos, ela vai ter que repetir bastante para desenvolver o músculo. E é isso, é repetição, músculo é repetição. E aí você aumenta a carga e repete, e aumenta a carga
e repete, e aumenta a carga e repete. Conseguiu entender esse conceito? O curso de inglês vai ser baseado nisso. Repetição e carga. E constância. Só isso. Você fazendo isso, você vai aprender inglês. Por isso que eu tô falando para vocês, não se preocupem com gramática. Esquece gramática, não vai ter nada de gramática. Só confia no processo. Lembra, nosso cérebro, ele é um músculo. Vai precisar ser desenvolvido. Vai precisar repetição e carga, e aumentar a carga e desenvolvendo. E aí, seu cérebro vai ficar musculoso. Mas do que? De conhecimento que eu vou passar para vocês. De uma forma didática, baseado no cotidiano do dia a dia, para vocês conseguirem adquirir um vocabulário. Porque o que você precisa para falar inglês é vocabulário. Não tem segredo. Tem muitas pessoas que estudam, fazem 5, 10 anos de inglês, até tem vocabulário, mas não consegue falar, trava. Por quê? Porque não exercita da maneira correta, porque eles vão para a escola de inglês, eles vêm com um monte de coisa, um monte de informação e preenche aqui a lacuna em branco, mas não pratica. Não pratica o que aprendeu, e aí tem aquela coisa de eles não se sentem confiantes o bastante para poder falar, e aí eles travam, e aí eles pensam que eles não são capazes. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de palavras básicas para se dominar o idioma versus a comunicação básica. São duas coisas diferentes. São a quantidade de palavras para dominar o idioma e versus a comunicação básica. O que eu vou passar para vocês? A comunicação básica. Por quê? Porque a comunicação básica, ó, para uma comunicação diária funcional, um vocabulário de cerca de 100 palavras mais comum pode encobrir 50% da comunicação cotidiana. Se você tiver 100 palavras mais comuns, aquelas palavras que você sabe que vai usar ali no dia a dia, se você souber ela, com a neuroplasticidade do seu cérebro, que consegue linkar lá os neurônios, você vai conseguir cobrir 50% da comunicação. E se você tiver de 500 a 1000 palavras, você vai conseguir cobrir de uma maneira mais eficiente ainda. Por exemplo, ó, com 500 palavras, você consegue cobrir 70% da comunicação diária. 500 palavras, mas com as 500 palavras necessárias ali que você precisa com o treino do seu cérebro, a neuroplasticidade que vai interlinkar, e aí você vai conseguir se comunicar. Então é basicamente isso. Eu vou ser o seu treinador da academia, eu vou passar o treino para você, eu vou ser o seu coach, vou passar, ó, é esse o treino. Vai lá e faz essas 3 séries de 10 aqui, levantando, e aí você vai repetindo, e aí vai conseguindo adquirindo conhecimento, construindo seu vocabulário, e você vai criando músculo e vai conseguindo falar. É basicamente isso. Eu não sei se está sendo muito confuso, mas eu estou tentando ser direto e reto, explicar de uma maneira objetiva aqui. Então, acho que está dando para entender, certo? Então, o nosso curso vai ser baseado nisso. Baseado no quê? Na comunicação básica. Comunicação básica. Porque você não precisa dominar tudo, saber tudo de gramática, saber todas as formas verbais, nada. Não, porque a criança não sabe nada de gramática e fala, não é verdade? Sabe que a criança fala que ela não tem uma quantidade vasta de palavras, ela tem o básico que ela precisa para se comunicar. E é isso que eu vou passar para vocês. O básico, eu vou ensinar vocês de uma forma que você vai ter que repetir o básico até entrar na sua cabeça. E eu vou dar algumas dicas de pronúncia, é claro. E você vai ter que repetir. Não tem segredo. Não tem segredo. Eu vou passar o treino para vocês e vocês vão treinar. É isso. Vocês que vão ter que adquirir o músculo de vocês. Porque eu já tenho o meu músculo aqui. Eu já falo inglês fluente. Então, eu quero passar esse meu conhecimento para vocês. Porque eu não sou professor. A minha esposa, ela é professora de inglês. Mas eu estou passando meu conhecimento para vocês. Como eu aprendi e o que eu percebi nesse aprendizado que as pessoas não falam. Elas inventam, o curso de inglês disso, o curso de inglês daquilo. E a gente sabe que nessa vida, se você fizer o básico, é
o básico que funciona. Eu vou passar o básico para vocês. Vocês aprendendo o básico, depois vocês se virem para aprender. Para aprender, não, para descobrir a gramática, que é uma coisa que vocês não vão usar. Eu não sei nada de gramática, assim, ó, sei o básico de gramática, mas não sei explicar, porque eu sei o inglês que eu falo. Eu aprendi como se fosse uma criança. Eu não aprendi nada de gramática. Eu não sei gramática. Fala errado? Lógico que fala errado. Até você fala errado em português, você comete erro em português. Mas lembra, o inglês ele é primitivo. Vocês vão perceber ao longo do tempo, mas não se preocupa com isso. O inglês ele é primitivo. Vocês vão ver que é muito fácil. O português é difícil, é complicado. O inglês é muito básico. É muito básico, por isso que é fácil de aprender. Então eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem o quanto é básico e o quanto é fácil aprender inglês. Então é só vocês focarem no que eu vou passar para vocês e executarem. Só isso, só executa. Acredita no processo. Acredita no processo que vai dar certo. Por quê? Porque isso daqui, vocês têm que entender que é uma maratona. É uma maratona. A gente vai estar fazendo esse curso para quê? Para no final do ano vocês já estarem se comunicando basicamente. É isso. Não se comparem com ninguém. Não queiram dar um passo maior que a perna, levantar uma carga maior que você pode, porque vai danificar o seu músculo. Você vai ficar frustrado. Eu não quero que você tenha frustração. Eu quero que seja um aprendizado fácil. Fácil, entendeu? E que vocês aproveitem, porque conforme vocês forem adquirindo esse vocabulário, com o passar do tempo, vocês vão ver que é satisfatório. E aí vocês vão ter a motivação para vocês quererem aprender. Porque eu não sei qual que é a motivação de vocês de quererem aprender, mas vocês vão se sentirem motivados porque vocês vão verem que é uma coisa fácil, é simples. Não é o bicho de 7 cabeças. É a coisa mais simples que tem do mundo é aprender inglês. Só que precisa ter um processo. Você precisa fazer parte do processo. E o processo, o que que é? Repetição. É repetição. É repetir. Se você for para academia, quem já foi para academia? Por que eu tô falando isso de novo? Porque é repetição, para vocês entenderem. Quem já foi para academia, levanta o peso e uma vez você já tá forte? Não. Tem que levantar 2, 3, levanta 10 vezes e faz o quê? Só isso, não. Aumenta a carga. Aumenta a carga. E vai desenvolvendo o músculo. O cérebro é a mesma coisa. E esse princípio de aprendizado é um princípio universal. Por quê? Porque é baseado no aprendizado da criança. A criança, ela ouve, presta atenção e repete, e repete, e repete. Ela não se preocupa com gramática, ela não se preocupa com estrutura gramatical, ela só tenta falar. Porque vocês vão ter que começar a falar, porque são músculos diferentes que a gente vai usar, tanto para a língua quanto os lábios. A expressão facial são diferentes para um novo idioma. Então, por isso que vocês vão ser uma criança aprendendo. É isso, vocês vão ser uma criança aprendendo. Então, lembra disso. Você está aprendendo um novo idioma, está desenvolvendo uma nova habilidade, e você é uma criança no aprendizado. Não se compare com ninguém. Não se preocupem com gramática. Esquece gramática. Criança não aprende gramática. Foque no processo, na repetição e seja persistente. Porque as pessoas vão para academia, faz um mês e para e fala, não tive resultado. Por quê? Porque no começo ela foi, levantou muita carga, começou a ficar dolorido, aquela coisa chata, o peso é pesado e tal. Mas se você começar devagar, vai doer menos. Tipo assim, você vai conseguir ir mais tempo. É a mesma coisa que nem o que eu falei, é uma maratona. Se você for tentar correr uma maratona hoje, se você não é preparado para isso, você vai correr antes do meio da maratona, você vai zoar o ligamento, o joelho, pode torcer o pé, vai ficar cansado, porque você não tem preparo para isso. A mesma coisa é o inglês. Não adianta você querer aprender tudo de uma vez, porque você vai se machucar, vai frustrar, vai deixar de lado. E se realmente é uma coisa que você quer aprender, lembra do processo, lembra da criança. Só isso. E o processo é repetição. Beleza? É basicamente isso. Tá? Eu não quero que fique tão longo, mas eu quero que vocês entendam isso. Eu vou falar agora um pouquinho do curso, tá? Lembrando, confia no processo.
Vou falar um pouquinho aqui do curso aqui, ó, que tá aberto. Eu vou mandar para vocês, não se preocupe, eu vou mandar para vocês, tá? É só para dar uma explanada rapidinho, porque esse curso ele foi cuidadosamente projetado para ajudar você a construir uma base sólida no inglês. Porque a base sólida é o que você precisa. É só o que você precisa para se comunicar. Por isso que eu vou dar para vocês essa base sólida. É isso. Para vocês ir dominando as palavras essenciais de forma prática e eficiente. Por quê? Eu quero que seja prático e eficiente. Não quero que seja nada difícil e que não dê para fazer, porque você... Eu sei que a vida é corrida, eu sei que as pessoas têm muita coisa para fazer, mas, ó, só aqui, ó, eu dei um Google aqui, ó, rapidinho. Quantos pensamentos temos por dia? Ó, estima-se que uma pessoa tem entre 6 a 70 mil pensamentos por dia. Lembra dessa informação aí. Você tem 6 a 70 mil pensamentos por dia. Esse curso, a gente vai começar com frases... Lembra dessa informação? A gente vai começar com frases bem simples. A cada semana a gente vai adicionar novos desafios, aumentando o vocabulário e a complexidade das frases aos poucos. Com a abordagem, o seu cérebro será treinado gradativamente e se tornar forte e ágil no inglês. Por quê? Você vai ter que treinar. Eu vou passar aqui, ó, o que você pode esperar desse curso aqui, ó. O aprendizado gradual com 3 frases curtas por semana e vamos evoluindo até chegar a um diálogo mais complicado. Mas lembra, a gente vai começar com aprendizado gradual. Lembra, é 1 quilo. A gente vai começar com 1 quilo, 3 frases por semana. Frases bem simples do cotidiano. Vocês vão ler a frase e fazer o quê na academia? Na academia do cérebro aqui. Repetir, 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 repetir. Eu não sei como que é o seu jeito de aprendizado, mas você vai ter que repetir até quase 1000 vezes. Porque se você ver o nome desse inglês aqui, o nome desse curso, desse Instagram aqui, ele é 1KX. Porque em inglês 1KX, que é baseado no aprendizado universal da criança andar. Ela dá quase 1K, significa 1000, e X vezes. 1000 vezes. Em inglês, 1000 vezes. Não que você tenha que repetir 1000 vezes, mas é para você entender o conceito do aprendizado, que é mínimo 1000 vezes que você vai ter que repetir, 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 para trabalhar esse músculo. E por isso que a gente vai começar devagar, com 3 frases curtas por semana. E a gente vai evoluindo até você dominar um diálogo. O seu cérebro é incrível, a máquina mais incrível que existe no mundo. Porque a gente vai começar bem devagarzinho, baby steps. Porque aí você vai acumulando conhecimento, 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 e aí a gente vai fazendo alguns exercícios ao longo do curso, exercícios de prática mesmo. E aí o seu cérebro vai começar a fazer essas conexões, e aí você vai ficar tipo, vai ser fácil, acredita, vai ser fácil. Só confia no processo, beleza? Então, por que você vai ter que repetir isso? Vamos voltar lá. Lembra que eu te falei que uma pessoa tem de 6 a 70 mil pensamentos por dia? Você vai ter que achar um jeito aí na sua cabeça, eu não sei como, acha um jeito aí na sua cabeça, em vez de ficar pensando bobagem, devagar, vai ter que tirar 1000 pensamentos. 1000 pensamentos. Se você tem 70 mil, 1000 não vai ser nada. Vai ter que pensar 1000 vezes nesse exercício. É isso que você vai ter que fazer. Ah, mas é só isso que você vai ter que fazer. Vai ter que pensar 1000 vezes nessa frase. Certo? Por isso que é uma coisa bem simples de fazer. Não vai requerer que você sente na cadeira, fique lá. Tem pessoas que vão precisar sentar e anotar e repetir, porque eu não sei como que é a sua forma de aprendizado, se você é mais auditivo, mais sinestésico, daí é problema seu. Eu vou falar que tá aqui o exercício. Se vira. Vai lá e faz. Faz como? Repete. Como que você vai repetir? Não sei. Você vai repetir no banheiro, tomando banho, escovando os dentes, indo pro trabalho, voltando do trabalho, indo pra academia. Não me importa, você vai ter que pensar nisso, vai ter que ficar pensando 1000 vezes, mais de 1000 vezes, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Lembra lá, repetição, repetição, repetição. E é isso que você vai ter que fazer.
Beleza? Ó, e vai ser com foco no cotidiano, porque todo o conteúdo é voltado para situações reais, como viagem, pedidos em restaurantes e conversas informais. Eu vou estar passando as frases para vocês. Quem tiver achar que é pouco, vocês podem adaptar, podem pegar mais, mas eu já tenho separado para vocês as frases que eu vou passar, já tá tudo aqui. Já tá tudo aqui quando eu desenvolvi o curso. Então são coisas usuais. Agora, se você quiser pegar carga extra, pega, mas vai com calma, tenha consciência, lembra que é um músculo, não frustra. E é uma maratona pra gente daqui no final do ano tá se comunicando basicamente. Lembra disso. E a gente vai fazer revisões inteligentes, revisando frases, palavras ao longo do curso, para que você não esqueça o que aprendeu, porque o cérebro é assim, você põe informação e aí você não usa a informação, sai, você põe informação, a informação sai. Então o processo é põe informação, quando ela for sair a gente revisa e põe de volta, revisa e põe de volta, revisa e põe de volta. É repetição. Mas é simples e eficaz. Sempre lembra da criança andando ou tentando falar. E ela não sabe gramática, tá? Sempre lembra disso. Ela vai precisar repetir, repetir, repetir. Lembra? Para a criança dar o primeiro passo, ela cai, ela tenta até 1000 vezes. Então, e aqui chega no último que o método é prático e inovador. Que você vai usar palavras que você aprendeu e frases que você aprendeu. Porque ao longo do curso, lá no final, a gente vai usar frases, vai ter conversas do que você aprendeu. Então, você vai saber falar o que você aprendeu, o que você fez, o que você repetiu. E vai ser aos poucos, entendeu? Por isso que vai ser uma coisa fácil. E é questão de tempo, lembra? É uma maratona. Você vai treinando, vai começar 1 passo por dia, 2 passos por dia, aí depois vai chegar, começa a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e assim vai até dar os 42 quilômetros, né? Maratona. E é assim, tá? Mas não se preocupem, não se frustrem. O objetivo aqui é vocabulário e repetição. Só isso. Vocabulário e repetição. E aí vocês vão entender no meio do processo, vocês vão conseguir falar, porque vocês vão construir essa confiança. A gente vai estar fazendo a live, eu não sei, alguma coisa para tentar interagir, fazer vocês falarem, se comunicarem comigo ou com a minha esposa. E aí vocês vão comunicar com o nativo, não comigo. Vocês vão comunicar com o nativo. E é basicamente isso. Então, aqui, ó, já tá, estruturei aqui, depois eu mando para vocês, não dá para mim, eu compartilhei a tela na aula que a gente teve, mas só para vocês entenderem. A primeira semana, cada semana são 3 frases por semana, começando com 4 palavras por dia. São 3 frases de 4 palavras. Simples. Coisa simples. Vocês vão ter que repetir, repetir, repetir. Anotar, não sei. Daí é problema de vocês, mas vocês vão ter que fazer isso. Repetição, repetição, exercício. Indo pro trabalho pensando, grava vocês falando para ver como vocês falam. Fala na frente do espelho. É prática, gente, é prática, não tem segredo. É que nem ir pra academia. Ah, eu vou pra academia e não fico forte. Mas você vai pra academia lá pra quê? Pra conversar, pra ficar tirando selfie ou pra se exercitar. Eu garanto, se você for pra academia e começar com 1 quilo levantando o seu bíceps, e no final do ano, todo dia, você levantando e aumentando o peso e chegar você começou com 1 quilo. No final do ano você vai estar levantando 20 e o seu bíceps vai estar maior. Se você for só para treinar bíceps, é basicamente isso. Agora se você for para academia e tentar fazer de tudo e pega e tem dia que não vai, tô cansado, aí você não vai desenvolver o corpo. Não tem segredo, não tem segredo. É isso. É repetição e constância, tá? Eu tô falando dessa forma porque é uma coisa tão simples. A pessoa fala, mas é isso, é isso. As pessoas não falam, mas é isso. Eu aprendi desse jeito e eu percebi que é assim que se aprende. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Quem já tentou aprender a tocar violão e não conseguiu? Por quê? Porque tenta aprender um monte de nota de uma vez e acaba se frustrando e larga de lado. Agora, eu garanto e faço um desafio para vocês. Você tenta aprender uma nota só de violão. Uma nota. E fica nela. Fica nela. Fica nela. Só uma nota. Aprendeu? Passa para a segunda nota.
fica nela, fica nela. Aí fica treinando, a primeira com a segunda, a primeira com a segunda. Se você treinar essa nota 1000 vezes, você vai aprender. É impossível, não tem. Você vai aprender se você bater essa nota 1000 vezes. E se você mudar para a segunda nota, mais 1000 vezes e mudando a primeira para a segunda. Tem músicas, tem mais de 100 músicas que você só precisa de 2 notas para tocar. Aí você fala, mas é só isso. É só isso. Então, se você nunca aprendeu a tocar violão, nunca aprendeu a tocar um instrumento, começa com violão ou ukulele. É a mesma coisa, começa só com uma nota. Bem, 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 vai lá, uma nota. Tá, agora já dominei, já é musculatura. É musculatura, seu músculo vai ficar lá. Conseguiu a nota, muda para outra nota, segunda nota. Aprende só 2 notas. As 2 notas, procura lá, 2 notas básicas para tocar a música. Você vai, até o final do ano, você vai estar tocando 10 músicas só com 2 notas. Por quê? Porque você vai repetir tanto, que você vai conseguir. Então é basicamente isso. Aqui eu vou passar frases pequenas com 3 palavras, você vai repetir tanto. Mas depende da forma que você colocar a sequência das palavras, você vai estar falando coisas diferentes. É a mesma coisa do princípio do violão. Vai lá, uma nota, 2 notas. Mas se você mudar a sequência e a batida diferente, colocar outra nota, você vai tocar. Eu não sou músico, tá? Não entendo nada de música. Mas tenho certeza que é isso. Você vai estar tocando outra música diferente. É isso. Então, espero que vocês tenham entendido que é simples assim, é básico. Lembrando, eu não sou professor de inglês, eu não tenho didática para ensinar, que vocês podem ver aí, eu não sou professor de nada. O que eu estou passando para vocês é a minha experiência de vida, o que eu prestei atenção e eu já construí aqui baseado nesse método que eu aprendi inglês. Foi assim que eu aprendi, repetição. Porque eu lembro quando eu fui pro Canadá, eu ia pra aula, e aí eu voltava, e aí eu ficava assim, eu chegava lá na aula e passava um monte de informação. Eu falava, nossa, o que é isso? Preenche a lacuna, isso daqui, tal. E aí eu falei, meu Deus, mas não é assim que funciona. E eu não aprendia nada. E o que eu ia? Quando eu chegava em casa, ficava assistindo aula do YouTube. Aí eu falei, não é assim, não consegui. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei só um seriado lá, só o primeiro capítulo. Só o primeiro capítulo. Fiquei assistindo, ouvindo, e anotando tudo que eles falavam. Anotei tudo que eles falavam, frase por frase. Começava na primeira frase, anotava e parava e ficava ali, só na primeira frase. E tentava falar, e saía errado. E aí, quando eu ia pra rua, eu tentava pensar em alguma coisa que eu ia falar aquele dia. E aí eu anotava, colocava lá no tradutor, tudo errado. Mas eu anotava. E aí eu tentava falar e saía errado. Tentava falar e saía errado. E aí eu ficava repetindo e eu não conseguia falar e esquecia. Aí eu comecei a repetir tanto, frases simples. Eu perguntava assim, eu parava as pessoas na rua, não é mentira, eu parava as pessoas na rua e perguntava onde que é o metrô. Só isso. Eu sabia onde que era o metrô, mas eu queria praticar. E aí eu ia parando e perguntava para as pessoas onde que era o metrô. E aí eu ficava lá anotando e praticando. No começo é difícil, eu ia repetindo. Mas foi assim que eu desenvolvi. Aí eu falei, então isso é repetição. Não tem segredo, é repetição. E eu fui começando com frases simples, do que eu precisava no meu dia a dia. E eu consegui me comunicar em 3 meses. Mas por quê? Porque eu tava na imersão, eu tava lá dentro do país e precisava me comunicar e não tinha ninguém pra, falar em português. E eu ia depois eu conheci pessoas que falavam português, mas basicamente quando eu ia me comunicar, não ficava com isso o tempo inteiro. Eu precisava me comunicar. Eu anotava a frase e repetia, até eu conseguir falar. Então é basicamente isso. Beleza, pessoal? Eu não vou estender muito, que aqui já ficou muito longo, mas espero que vocês entendam. Eu vou estar mandando para vocês essa parte aqui do curso e as frases da semana, tá bom? Eu quero que vocês repitam até 1000 vezes. Lembra lá da criança? Vai falar errado, fala errado, não se preocupa em falar errado. E depois eu dou uma outra dica. Mas o brasileiro, rapidinho, o brasileiro ele tem um sotaque.
o nosso sotaque é colocar i no final de todas as frases. A gente coloca i onde não tem i. Por exemplo, Facebook, TikTok, good morning, é isso. Você vê um brasileiro falando, você já pega, porque ele fala, brasileiro fala assim, good morning. Então, mas isso eu vou dar outras dicas. Então lembra disso. Não coloquem o i no final da frase. Não existe i. Se vocês evitarem de colocar o i, good morning, vocês vão se diferenciar bastante o seu sotaque. A gente sempre vai ter sotaque, mas isso é assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Quero agradecer aqui. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, coloca aí, comenta aqui que você assistiu para mim te mandar as frases, tá bom? Para quem, claro, para quem não assistiu a aula. Muito obrigado e a gente vai se falando. E lembra, é uma jornada, é uma preparação para uma maratona, tá? Confia no processo e vai dar tudo certo. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui.